De antemão, um trabalho como esse, realizado aí pela perícia e pela polícia, no caso o senhor que preside o inquérito, ele se deu através de uma solicitação. Isso, o inquérito policial à época foi instaurado, ano passado ainda essa situação, segundo semestre, e foram feitas as diligências e em um determinado momento foi concluído o inquérito. O Ministério Público foi encaminhado ao juízo e aberto vistas ao Ministério Público conforme determina o artigo 40 do CPP. O Ministério Público optou por fazer a solicitação de novas diligências, deferidas todas elas pelo juízo da 5ª Vara Criminal. Nós recebemos o inquérito novamente para dar continuidade a essas diligências. Nós fizemos ao longo de um mês quase todas elas, com exceção da reprodução simulada. Bem rapidinho, doutor, sem querer interromper, mas houve a conclusão do inquérito, desse inquérito inicialmente. Nesse caso da conclusão do inquérito, o que disse essa conclusão inicial? Então, a conclusão, quando eu menciono a conclusão do inquérito, as diligências que a Polícia Civil entendia cabíveis foram realizadas. As oitivas, o levantamento, o recolhimento de cápsulas e projéteis no local do crime, solicitação de exames periciais que foram feitos. Um deles não foi possível porque o corpo já tinha sido enterrado, né? Foi uma situação que ocorreu num plantão que não era da homicídios, era da delegacia regional. Não foi feita a perícia no local no dia, e quando nós recebemos o procedimento e solicitamos, algumas das provas elas são perecíveis, né? E dependeria, por exemplo, de uma exumação do cadáver e sem possibilidade talvez até de obter um resultado frutífero. Várias diligências. Nós ouvimos uma outra testemunha, apesar de não ser ocular, estava presente no momento em que ocorreu o fato, no local. Demos continuidade às solicitações do Ministério Público e, por fim, a última diligência que o Dr. Neto solicitou foi a reprodução simulada dos fatos, que foi deferida pelo Dr. Mesquita, que é o titular da 5ª Vara Criminal. Nós organizamos toda a operação, formamos os órgãos competentes para evitar prejuízo ao trânsito, por exemplo, no entorno. 4 equipes da SMTT fizeram esse auxílio, 4 equipes táticas da Polícia Civil fizeram apoio operacional, as 2 equipes aqui da Homicídios forneceram os investigadores para figurarem como atores, né, na reprodução simulada. Houve a participação obrigatória no caso das testemunhas e houve a facultativa também, colaboração ativa por parte dos 2 militares, inclusive representados pelos seus procuradores, né? Então eu acredito que foi uma diligência cumprida, a sua exaustão muito bem cumprida, principalmente pelos 4 peritos do Instituto de Criminalística, inclusive um deles o próprio chefe do Instituto, que esteve presente. Teve acompanhamento por meio de drone para um melhor registro fotográfico. O próprio guarnição aérea da SSP também acompanhou através do helicóptero. Uma diligência bastante completa. Eu acredito que com a chegada do laudo, que o Instituto de Criminalística confirmou que até o final do ano deve concluir, o laudo pericial ele já deve esclarecer em definitivo os pontos que o Ministério Público tinha ainda como contraditórios, vamos dizer assim. Na primeira situação, nessa fase já de conclusão do inquérito, antes dessa solicitação da reconstituição, a Polícia Judiciária entendia que houve ali uma situação de resistência e tal. Qual era o entendimento inicial antes dessa solicitação da reconstituição? No primeiro momento, foi enviado o inquérito policial opinando pelo arquivamento por conta da troca de tiros, né? O confronto que teria havido entre a vítima e os policiais militares que estavam na perseguição, né? Na época do traficante. Agora, com essas diligências que foram realizadas, nós precisamos de aguardar a resposta da perícia, né? Para saber se a prova técnica produzida vai trazer novas informações. Caso assim seja, vai ficar a cargo do Ministério Público e do Poder Judiciário, caso defira, outras diligências, né? Caso nenhum ponto permaneça, assim como contraditório,
eu acredito que o inquérito siga para o Ministério Público para tomar a decisão pela ação penal, oferecimento da ação penal ou pelo arquivamento, em definitivo. A importância desse trabalho feito, doutor, foi para extinguir qualquer tipo de dúvida ao final. Exatamente. Não é comum haver um retorno de inquérito com diligências e muito menos a reprodução simulada dos fatos, que é uma diligência prevista ali no artigo 7º do CPP, mas que é pouquíssimo utilizada, a não ser em casos de extrema repercussão, casos midiáticos, ou então casos como foi esse caso em especial, casos em que não foi realizada a perícia pelo Instituto de Criminalística no local do crime no dia do fato, ou no momento. Então, nesse caso, por ausência, por carência desse laudo pericial, o promotor tomou por bem solicitar, ainda que um tempo, quase um ano depois, mas solicitar a diligência. Delegado Felipe Caldas, obrigado pela atenção do senhor mais uma vez, e acho que o principal objetivo realmente está bem claro, extinguir qualquer tipo de dúvidas ao final do inquérito. E a Polícia Judicial fazendo a sua parte, dando sequência aí nessas investigações. Obrigado pela atenção do senhor. Eu sei que pode ser que a gente não tenha nenhum caso assim que possa ser divulgado agora, mas a gente pode dizer que em breve teremos algumas ações aí da homicídios, Os trabalhos não param, Nesse caso em especial, é muito importante sempre o princípio da busca da verdade real. Essas diligências do Ministério Público, que foram deferidas pelo Poder Judiciário, elas são fundamentais porque elas demonstram um ponto de vista de uma outra instituição, que inclusive é responsável pelo controle externo da polícia, sobre um fato que está posto. E, na minha opinião, eu acredito que o senso comum, quanto mais pessoas possam avalizar um determinado fato, melhor. E se o Instituto de Criminalística puder trazer com maior exatidão tudo aquilo que se passou ali, esse é o principal objetivo da justiça, a verdade real, para, ao fim e ao cabo, levar, seja um processo penal, seja o arquivamento daquilo que já foi investigado,